Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja com você e toda a tua família. Neste momento eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e examinarmos junto um tema poderoso, aonde a palavra revela para nós verdades que não se pregam por aí. Eu queria então trazer para você o esclarecimento dessa verdade. E eu convido você, antes do tema de hoje, a se inscrever no canal, para que você não perda nenhuma mensagem que ser postada, para que você receba de primeira cada mensagem que for postada. Deixe o seu joinha e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você estará evangelizando, compartilhando essa mensagem. E Deus te dará um galardão. E ao mesmo tempo você estará me ajudando. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos para o tema de hoje. Antes de nós examinarmos a palavra, queria fazer uma pequena oração. Oremos. Querido Deus, neste momento nós pedimos a Tua presença. Que o Senhor ilumine a nossa mente e nossos corações para o entendimento dessa palavra. Nos dê sabedoria. Nos ajuda a entender, colocar em prática em nossas vidas. Abençoa essa pessoa que está orando comigo. Abençoa seus familiares. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então vamos dar continuidade. O Apocalipse 12, verso 7 a 9, descreve uma guerra que teve início no céu. A Bíblia então assim o descreve. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa guerra teve início no céu. E essa guerra ela não acabou, mas ela foi transferida do céu para a terra. Por isso, no capítulo 12, verso 12, está escrito assim, ó: Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que o tempo dele aqui na terra é curto. Então, ele está irado. Ele sabe que pouco tempo resta para ele. E o que ele puder fazer para destruir as criaturas de Deus, ele vai fazer. Então, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, à procura de alguém para devorar. O inimigo de Deus, ele está em derredor, procurando uma oportunidade para destruir, porque o prazer de Satanás é matar, roubar e destruir. E essa guerra, meus queridos, ela, como eu disse, ela não acabou, ela foi apenas transferida do céu para a terra. E a gente vê cada calamidade que acontece nesse planeta, tanto em mar como em terra. Até no espaço, nos céus, a gente vê conflitos acontecendo. E a palavra de Deus descreve para nós como essa guerra, de fato, está acontecendo. O livro de Efésios, capítulo 6, e o verso 12, descreve como essa guerra está acontecendo. Pegue a sua Bíblia e vamos ler junto. Capítulo 6, o verso 12. Assim está escrito: Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores
deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra de pessoas contra pessoas. É uma guerra espiritual entre Deus e o diabo. Entre ambos está nós, para decidirmos a quem queremos servir. Como é que nós estamos nesse conflito? Qual é a nossa posição nesse conflito? O livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 16 e 17, ele descreve assim: quando Deus coloca Adão no jardim, Adão e Eva, ele dá essa ordem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então eu li o verso 15 a 17. A palavra de Deus descreve que ao Deus criar o homem, ele coloca no jardim do Éden e dá uma ordem: de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente eles morreriam. Então, como é uma guerra espiritual, Satanás, então, por meio de uma serpente, Satanás ele desfaz o que Deus fez aqui, no verso 16 a 17. Capítulo 3, leia com atenção o verso de 1 a 4. Vamos ver. Pegue a sua Bíblia, abra aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher responde para a serpente: ela não poderia comer daquele fruto que estava no meio do jardim. Então, o verso 4, a serpente disse à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O verso capítulo 2, verso 17, o Senhor disse: no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás disse, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Sabe, meu amigo, sabe, minha amiga, a palavra de Deus é muito clara. É uma guerra espiritual. Deus disse: não come, se comer certamente morrerás. E Satanás disse: certamente não morrereis. Eva comeu do fruto e deu para Adão, e Adão comeu. Ambos não morreram imediato, mas espiritualmente morreram ali. Ambos perderam a glória de Deus e se esconderam de Deus. Então a palavra de Deus, ela revela que o conflito, ele é espiritual. E o nosso papel nesse conflito é escolher a quem queremos obedecer, se a Deus ou Satanás. Se a palavra diz não faz isso, Satanás diz faz. Aí nós escolhemos fazer o que Deus pede ou fazer o que Satanás manda. Vamos para o próximo texto. A guerra ela é espiritual e ela é uma guerra que vai além do que nós imaginamos. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 10 a 12. Vamos estar lendo aí de 10 a 12. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó
e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Sabe, meu querido? Aqui a Bíblia descreve que Arão e Moisés jogaram o cajado como demonstração do poder de Deus para Faraó libertar o seu povo. Faraó então chama os feiticeiros, os sábios, os encantadores, os magos, e eles também fizeram o mesmo com a sua ciência oculta. Aqui nós vemos a revelação do poder de Deus de um lado e o poder de Satanás do outro, operando milagres para enganar. O milagre feito por Cristo, por Moisés e Arão, seria revelando o poder de Deus para Faraó libertar o seu povo. E Satanás fez o mesmo e endureceu o coração de Faraó. Isso é incrível, mas é verdade. Ambos têm poderes e fazem milagre. Vamos ver o verso 19 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do rio, e sobre os seus rios, e sobre os seus canais, e sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Aqui estava o milagre da parte de Deus. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Aqui está o milagre da parte de Deus, para Faraó libertar o povo de Deus. Verso 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor os havia dito. Mais uma vez, o milagre feito da parte dos magos endurece o coração de Faraó e ele não deixa o povo de Deus ir. E assim, meus queridos, sucessivamente. Deus faz milagres, Satanás também faz. Quem está por aí em busca de milagre vai cair na cilada do inimigo. Porque Mateus, capítulo 24, verso 24, diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem está em busca de milagre cairá na rede de Satanás, porque ele faz milagre para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. O capítulo 8, versos 6 e 7, nos diz assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Aí, meus queridos, é mais uma evidência de que a guerra é espiritual. Deus opera naqueles que buscam Ele. Satanás opera naqueles que não querem buscar Deus, que buscam outras coisas, outros seres, e não a Deus. É um conflito sério, meus queridos. É um conflito muito sério. A palavra de Deus nos diz que nós, como criaturas de Deus,
precisamos nos submeter a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Esta é uma palavra que está em Tiago, capítulo 4, verso 7. E eu estarei confirmando aqui para que o texto vá certo. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o nosso dever, meus queridos. Sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Eu queria perguntar para você neste momento: você acha que o casamento é uma instituição de Deus? Pensa um pouquinho. Sim ou não? Coloca nos comentários aí, se sim ou não. Qual a sua opinião? O casamento ele é uma instituição de Deus. Está em Gênesis 2. Gênesis 2, você pode ler do verso 18 a 24. Você vai ver ali que Deus coloca Adão para dormir, tira uma costela e dessa costela ele transforma numa varoa. E no verso 24 ele diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O primeiro casamento foi realizado por Deus. Pai é o juiz, Jesus o advogado e os anjos as testemunhas. A minha pergunta agora é: o casamento para a glória de Deus, Satanás aceita? No seu pensamento, meu querido, minha querida, Satanás aceita o casamento? Deixa nos comentários. Depois eu estarei olhando para a gente conversar um pouco. Satanás, ele aceita sim o casamento, mas não para a glória de Deus. O casamento para a glória de Deus está aqui em Gênesis 2, do 18 a 24. Mas o casamento que Satanás aceita, ele não é para a glória de Deus. Abre a sua Bíblia, no livro de Romanos 1, verso 26 e 27. Abre a sua Bíblia, por favor. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27. A palavra de Deus nos diz assim: pois por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Sim, amigo, o casamento que Satanás aceita é o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Inclusive, por que Satanás usou as leis da terra para estabelecer obrigatoriamente o casamento de homem com homem e mulher com mulher, para aqueles que querem? Se o homem quer casar com outro homem, a lei deu direito para que eles se casassem, ou mulher com mulher. Esse casamento, ele não tem a aprovação de Deus. Esse é um casamento segundo o propósito de Satanás. Por quê? Porque o casamento, de acordo com a vontade de Deus, é o casamento de homem com mulher, com uma finalidade: multiplicar, formar família. Esse é o casamento segundo a vontade de Deus. O livro de Levítico, capítulo 18, verso 22, está escrito: com o homem não te deitarás,
como se fosse mulher. É abominação. Exatamente isso Satanás quis fazer com um casamento que é sagrado, que lá em Hebreus 13:4 está escrito: digno de honra entre todos é o matrimônio. Satanás pega uma instituição santa, sagrada, e transforma numa abominação, levando a união de homem para deitar com homem como se fosse mulher, e mulher deitando com mulher como se fosse homem. Esse é um casamento abominável, segundo as Escrituras. Então, tudo que Deus fez, Satanás ele faz ao contrário. Isso é uma guerra espiritual, mas é você, somos nós, a humanidade, que decide a quem queremos servir, a quem queremos engrandecer. Esse casamento não é constituído por Deus, casamento de homem com homem e mulher com mulher. Esse é o casamento constituído por Satanás, o inimigo de Deus, para ser ao contrário do que Deus estabeleceu. Próximo tópico está no livro de Êxodo, capítulo 20 e o verso 8 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Êxodo 20, de 8 a 10. Essa ordem é do Deus Todo-Poderoso que expulsou Satanás do céu. Então, se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer essa palavra de Deus. Porque a guerra é espiritual entre Deus e Satanás. Então, aqui Deus manda santificar o sábado. E Satanás, ele, por meio de autoridades terrena, ele inverte essa ordem. Deus manda lembrarmos para santificar o sábado, o 7º dia. E Satanás, por meio de poderes terrenos, no dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo, Satanás usou um imperador chamado Imperador Constantino o Grande. Então, no dia 7 de março, ele cria uma lei dominical, mudando a santificação do sábado para o domingo. E quando foi no ano 364, ele foi assinado como lei no Concílio de Laodiceia e passou a ser uma doutrina romana, aonde a Bíblia Católica manda guardar o sábado e o Catecismo Romano manda guardar domingos e festa. Então, se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos guardar o sábado, porque se nós estamos guardando um dia que não é o sábado, nós estamos fazendo a vontade do inimigo de Deus. Ou que eu acredite nisso, que eu aceite isso ou não, essa é a verdade. É uma guerra entre Deus e o diabo. E é você que escolhe a quem você quer obedecer. Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Satanás diz: não, guardai domingos e festa. Agora você escolhe. Você escolhe quem você quer obedecer. Romanos 6, verso 16 está escrito: não sabeis que daquele a quem ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Você escolhe quem você quer obedecer. Jesus é Senhor do sábado. Ele manda guardar o sábado. Satanás manda guardar o domingo. Você escolhe. A escolha é sua. Uma outra verdade que a palavra declara está no livro de Levítico, capítulo 11, do 3 em diante.
Tudo que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais esse comereis. Deste, porém, não comereis, dos que só ruminam, ou dos que têm a unha fendida. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Aqui diz o Senhor, para o seu povo, que é santuário de Deus, ele diz o que podem comer e o que não podem. Mas quando Deus falou para Eva não comer daquele fruto, que certamente morreria, Satanás chegou e disse, certamente não morrerá. Hoje, Satanás continua dizendo ao contrário da Bíblia. Come que o que entra pela boca não contamina, e sim o que sai. Quando Jesus falou isso em Mateus 15, verso 11, ele não estava falando de comida limpa ou comida imunda. Você pode ler o capítulo 15, verso 1 e 2, você vai ver que Cristo estava tratando ali de uma tradição. Quem comesse sem lavar as mãos, a tradição dos anciãos o condenava. E o verso 8 e 9, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor falando ali, que aqueles homens adoravam ele com os lábios, mas o coração estava longe dele. E eles estavam inventando doutrina que era preceitos de homem. E negligenciavam o mandamento de Deus por isso. Então, o contexto ali não é carnes imundas, e sim a tradição de comer sem lavar as mãos. O capítulo 15, 20. A Bíblia vai dizer assim, ó, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O contexto aqui não era carne imunda, e sim a tradição, o comer sem lavar as mãos. Meus queridos, é um conflito entre Deus e o diabo. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, Satanás leva o mundo a criar imagem de escultura e se prostrar diante delas e adorar. Deus diz não, Satanás diz sim. Deus diz não faz, Satanás diz faz. Você escolhe se você quer obedecer a Deus ou ao homem. Êxodo 20, você pode ler do verso 4 a 6. O que Deus manda fazer com essas imagens está em Deuteronômio 7, 25 e 26. E se você adora a imagem, se você teme as imagens, Deus fala em Jeremias 10, 5. Depois você olha na tua Bíblia que Deus fala. Ou seja, Deus fala uma coisa e Satanás fala outra. A Bíblia fala sobre a unção de Deus. O livro de João, você pode abrir a sua Bíblia em João, a unção de Deus está em João capítulo 16, verso 13. Qual é a finalidade da unção de Deus na vida do homem ou da mulher? Capítulo 16, verso 13. A Bíblia diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O capítulo 14, o verso 26 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A finalidade da unção de Deus é dar conhecimento, sabedoria para o homem e para a mulher que recebe a unção. O livro de 1 Samuel 10, e nós vamos ver então o verso 6.
o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quem bebe, para de beber. Quem fuma, para de fumar. Quem usa droga, para de usar droga. Ou seja, quem é adúltero, renuncia ao adultério, se converte de verdade. A unção de Deus, a finalidade é mudar o homem em outro homem. Nos transformar. E essa unção, quando o homem recebe essa unção, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Vamos ler junto. Aqui é falando da unção de Deus, a unção que vem do céu. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Sabe, amigo? Sabe, amiga? A unção do céu, ela é uma unção que ela te enche e você fala a verdade. Você prega a verdade. Aqui diz que eles falaram em outras línguas, outros idiomas, eles falaram. A prova legível e clara aqui você acha no verso 5 a 7. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aqui, meus queridos, está a unção do céu. Se Deus te usar para falar em um país que você não estudou a língua, a unção de Deus vai te capacitar para falar o idioma daquela nação. Aqui, os discípulos falaram movidos pelo Espírito, e o Espírito Santo traduziu na mente dos ouvintes. Todos ouviram na sua própria língua. Essa é uma unção de Deus. Agora, amigo, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você uma verdade que pode impactar muita gente, mas é verdade. Se você buscar na história, em 1848, nos Estados Unidos, uma família chamada Família Fox, eles tinham do lado da sua casa uma casa de tábua. E um certo tempo eles ouviram batidas naquela casa. E duas filhinhas que eles tinham iam e respondiam. E ficavam brincando com aquelas pancadas. E quando alguém perguntava o que era aquilo ali, eles simplesmente diziam que era brincadeira. Mas com o passar do tempo, alguns espíritas vieram, colocaram ali algumas identificações mostrando que naquele local, naquela casa, aquelas batidas, ali era o espiritismo moderno dando início a uma nova jornada. Passou alguns anos, vieram outros espíritas de outra parte e colocaram outra identificação ali, mostrando o local do surgimento do espiritismo moderno. 1848.
o espiritismo moderno. E quando foi no ano de 1906, em Los Angeles, na rua chamada Azusa, um pastor chamado William Seymour, ele teve alguma possessão, algo possuiu ele e os demais irmãos que estavam ali, por uma força tomando a si, e eles começaram a gritar, a pular, a rodar, a cair no chão, rolar no chão. Ali aconteceu muitos milagres. Mas aquela unção ali, eles não entendiam nada o que um falava, o que falava o outro. Essa unção de língua estranha, que ninguém entende, ela é uma unção ao contrário da unção do céu. Você pode discordar, tudo bem, não tem problema. Você pode discordar. Mas a unção da Bíblia, a unção do céu, ela tem uma finalidade: transmitir conhecimento para que o homem mude o seu procedimento. E quando Deus usa a finalidade da unção de Deus, é transformar a pessoa em outra pessoa diferente. A unção de 1906, que surge em Los Angeles, ela se encontra no livro Lucas 9, verso 39. Lucas 9, 39. A palavra de Deus diz assim, um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Aqui está a manifestação do espírito que faz as pessoas gritar e depois joga no chão. Esse espírito, ele não é o Espírito Santo. Você pode continuar a leitura aí. O verso 41. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Meus queridos, a unção de Deus, ela levanta. A unção do inimigo de Deus, ela derriba. A unção de Deus, você adquire sabedoria e fale em outros idiomas quando é preciso. Mas essa unção te transforma. E quando alguém está usado por Deus, falando em outras línguas, quem está diante dele entende a língua falada. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 11. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se alguém falar numa língua que ninguém entende, é porque essa pessoa é estrangeiro, não é do mesmo país. Porque se for do mesmo país, essa unção ela não é de Deus. Ela surgiu em 1848 nos Estados Unidos e se manifestou de forma diferente em 1906 em Los Angeles. E desde então ela vem se multiplicando, pessoas buscando receber unção, falar em língua que ninguém entende nada. Duas unções, uma de Deus e uma do diabo. Uma que levanta e uma que derriba. Uma que fala com sabedoria e uma que só grita, enrola a língua e ninguém entende nada. Essa é uma verdade bíblica. Entre Deus e Satanás está você e eu, para escolher a quem servir. Sabe, amigo, sabe, amiga, quando é Deus que usa, a Bíblia fala no livro de Números, capítulo 22, e o verso
28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Sabe, meu amigo, minha amiga, meus queridos, quando Deus usa até mesmo uma jumenta, quem está próximo dela vai entender o que ela falou. A unção de Deus, ao usar um ser, uma criatura, a finalidade é converter alguém, é transmitir conhecimento a alguém. E a pessoa que está diante de quem está sendo usado precisa entender a mensagem. Essa unção é de Deus. A unção que não se entende nada, que vive gritando e caindo, ela não é uma unção do céu. Se essa mensagem mexeu com você, meu querido, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Transmite essa mensagem para o máximo de pessoa que você conhece, para que eles vejam a realidade dessa guerra espiritual, aonde tudo que Deus fez, Satanás, ele faz ao contrário. Deus fez milagres, Satanás faz. Deus cura, Satanás cura. Deus santifica o 7º dia, Satanás santifica o 1º. Deus casa o homem com a mulher, Satanás casa o homem com o homem. Deus unge, transformando, libertando. E Satanás unge, enganando, pervertendo, porque se você não entende nada, você não se converte. Como mudar se não entende nada? Essa é a realidade do conflito espiritual. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoa que você puder. Deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal para que você não perda nenhuma postagem. Vamos orar? Querido Deus, abençoa essa pessoa que ora comigo. Que o Senhor Deus dê a essa pessoa vida longa. Abençoa na saúde, na vida financeira, abençoa espiritualmente. Que o Senhor Deus cumpra em nós a tua santa e boa vontade. Fica conosco, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.